Bom dia, gente. Eu vou fazer uma apresentação aqui rápida da aula dessa semana, para quem não teve tempo de assistir, não pôde, pelas impossibilidades e a correria da vida em si. Comecei a aula com uma reflexão sobre a simplicidade não ser um elemento quando a gente sonha tão alto, e vocês estão sonhando com uma prova para alguns que vai acontecer no concurso para muita gente, outros com uma prova que vai acontecer para o Enem daqui a alguns dias. O investimento de tempo no seu projeto de vida é fundamental. Uma prova desse investimento é eu aqui, em pleno domingo, enquanto todo mundo desceu para assistir ao vivo lá o jogo do PSG. Falei que não, eu tenho todo o tempo do mundo nos próximos meses para ver Neymar e meu querido Messi. Mas nesse momento o meu projeto de vida é um doutorado e um mestrado, e o de vocês é passar na prova que vai dar início à vida de vocês. Vamos juntos? Falei na aula das mudanças de horário para tentar ajudar vocês, a amparar vocês, cumprindo a promessa de, além de ampliar um horário, fazer essa aula bem rapidamente, que na verdade não é uma aula, uma explicação dos slides, e aí domingo ou sábado a gente vai se falando, eu marco o encontro no Meet para tirar dúvida de quem não entendeu. É o que a gente vai fazer hoje. Já está disponível lá no grupo, dá uma volta lá nas mensagens, a gravação da aula de Direitos Humanos, para quem não assistiu. São duas aulas que seria o começo da nossa revisão. De Direitos Humanos, para você entender como aplicar na redação. Muito importante entender que, além do tema, você pode inserir dentro da redação, através de citações e como usar na conclusão. E também vou gravar, falei em vivo até domingo, já coloquei a reticência aí porque não tive tempo. Essa aula para quem vai precisar ver novamente a análise da cartilha. Então, começo de revisão, Enem é a análise da cartilha, a aula de direitos humanos e o que a gente vai fazer de agora em diante nesses 60 dias. Chama atenção para uma questão importante, que é o ganho de tempo na qualidade da aula. Como os horários, às vezes, que vocês assistem é meio-dia, às vezes você acorda às 6 da manhã. Para mim, o melhor horário, já disse, é 6 da manhã. É acordar para. Eu acordo mais cedo, estou fazendo vocês ganharem o horário do almoço, ganharem o horário de acordar mais cedo, para otimizar o tempo de vocês. Mas se ainda assim for difícil, a gente dá o jeito de ter gravado aí para vocês. Essa eu não gravei ainda, mas vou gravar na correria dessa próxima semana, para você revisar, para você utilizar quando precisar. Acho interessante o atendimento individual em pequenos grupos, para você evoluir em sua redação. Chamei a atenção de que você não deve ficar 2 horas fazendo um texto, enfrentando dificuldade de interpretação. Na hora, você manda mensagem, manda foto, que eu vou te mandar um áudio te orientando, vou mandar uma redação modelo para você olhar como é a referência, para que na reta final, ao invés de redação ser uma dificuldade, ela ser um progresso em sua vida. Então, não hesite em me chamar. A atividade das cópias continua sendo importante. Copiar é como usar uma estrada com placas. Eu coloquei como assunto da semana a interpretação de temas. Eu fiz junto com o pessoal a análise de um tema que foi o da beleza, ensinando que o comando ele atua no plano do texto. Se eu tenho um comando de caminhos, a redação tem tom de solução. Se eu tenho um comando de desafios, a redação tem tom de apresentação de problemas. Se eu tenho uma redação que só tem o tema, eu vou depender dos textos de apoio para definir qual vai ser o plano de texto. Também ensinei vários exemplos na aula de como encontrar as fontes dialogando com os textos de apoio. Tirei dúvidas sobre copiar ou não, não se copia, e como tirar palavras-chave do texto. Expliquei os tipos de temas interrogativos, que são 3. O interrogativo: existe desigualdade no Brasil? A resposta é sim ou não, o que leva você a escrever uma redação escolhendo um dos lados. Existe esse tema, o culto à beleza no século XXI, que tem 2 lados, valorização da autoestima ou obsessão. É quando você escreve uma redação
apresentando na introdução os dois lados. E existe o tema que a gente chama de tema mais filosófico, que é uma pergunta, o que é a vida, mas a resposta não é sim ou não. O texto inteiro vai ser a resposta à pergunta. Não era comum no Enem essas questões, mas você vê que o SAIS colocou. E está lá no grupo do Zap, para quem nunca viu uma redação nesse modelo, a de inteligência artificial, que é um modelo que eu coloquei lá. Se você tiver dúvida, me chama que eu envio de novo, para você ver. Por exemplo, devemos seguir no progresso das armas de inteligências artificiais, ou você vai ver lá no modelo que eu coloquei, com resposta ao Enem e sem resposta ao Enem. Na aula, analisamos os textos motivadores. Por uma questão de tempo, vou analisar apenas esse com vocês, que é, por exemplo, você ler no texto motivador e tentar encontrar nele, desde fontes até o texto sugere, até palavras-chave. Por exemplo, o texto diz: até certo ponto, a preocupação com a própria imagem é saudável, pois contribui para aumentar a autoestima, ajuda a preservar a saúde e até facilita a ascensão profissional. Ele usa a palavra estágio, né? Ele fala de gerar sentimentos como ansiedade e tristeza. Ele fala de especialistas, mas ele não disse o nome de um. Então, uma coisa que você poderia fazer na sua redação, a dialogar com os textos de apoio, seria usar um especialista, se você conhece um, e caso você não conhecesse um, eu dei vários exemplos de alternativas de usar fontes quando a gente não conhece. Por exemplo, o Instituto de Pesquisa de Psicologia da USP aponta que a exacerbada preocupação com a imagem gera desde ansiedade até distúrbios mais preocupantes entre jovens brasileiros. Então, veja que eu dialoguei com os textos de apoio e dei continuidade ao texto de apoio à medida em que eu coloquei o especialista designado na minha redação. Análise. O outro, falei de percurso histórico, dei algumas ideias de como usar história na redação para a beleza. A gente analisou os números, em que eu falei da importância de, se na redação tem números, você colocar uma fonte numérica em um dos seus desenvolvimentos. Depois, falei que essa coisa de ler tema é muito importante. Às vezes a gente se preocupa muito em fazer muitas e muitas redações, mas ler um bloco de temas, só ler o tema para aprender a ler, analisar e fazer uma construção de um exercício de entender textos de apoio é fundamental. E a partir da semana que vem eu vou entregar o tema Sais, Poliedro e Bernoulli para vocês. E falei, né, de que essas provas, elas geralmente acertam os temas. No ano passado, nós tínhamos trabalhado um tema que é o de saúde mental, que foi inclusive um dos temas já na reta final e que estava lá na prova, podia ser aproveitado. Aí a gente falou como se preparar, né, para esses dias finais. Entre as coisas que eu coloquei de redação seria isso: ler blocos de temas, apenas ler. Ler as redações do modelo que eu tenho colocado no grupo. Ler principalmente as suas correções, que a gente pensa que a aula de redação é o exercício de escrever. E ler também é fundamental. Se você tiver com dificuldades ainda, propor fontes, frases, marcadores, você ler as redações nessa orientação, para tirar dela elementos a usar em seu texto. E, é claro, fazer a sua redação semanal. A proposta do simulado era sobre lixo eletrônico. Eu coloquei, tá lá no grupo já, o simulado para quem está nesse exercício, fazer simulado toda semana. Eu falei que esse é um tema que a gente tem a redação modelo, então vocês não precisariam fazer. Quem não vai fazer Enem, vai fazer FASA, fazer Unicamp, que não se inscreveu para o Enem, o tema dessa semana ficou sendo esse: o que você considera ser a herança histórica e cultural da sua geração? Veja que não tem pergunta, mas é uma pergunta. E é uma pergunta sem sim ou não, ou lados. O que daria a você o complemento de ter um modelo de redação baseado numa pergunta, que cai muito em vestibulares como o ESB e o NEB também. Analisei esse tema, lembrando que quem vai fazer a estrutura é
a herança histórica da nossa geração no D1 e a herança cultural da nossa geração no D2. A herança histórica é uma sociedade da velocidade, da liquidez, e cultural é a geração que nasceu depois da internet, cujos valores são diferenciados, as leituras mudaram de plataforma e tal. Se ainda assim eu expliquei na aula, mas se você tiver dificuldade em fazer, me chama que eu te ajudo. O tema dessa semana eu li com os alunos na sala, eu também ensinei a usar os textos de apoio, que é o desafio de lidar com o suicídio. Mostrei como dentro desse texto de apoio aqui você tem até os atores que você vai usar em sua redação. Você tem uma sinalização aqui, quando você vê o secretário nacional dando uma opinião, você pode escolher um outro especialista no assunto para usar. Você tinha a Organização Mundial de Saúde citada, então o ideal era não repetir a Organização de Saúde, porque eu sugiro sempre que você use a ONU na redação, mas nesse caso você troca, e no lugar de usar a Organização Mundial de Saúde, você poderia usar a Unicef, por exemplo, porque o tema era direcionado à criança e ao adolescente. Então, a gente analisou cada um desses textos na aula, mostrando como é importante a gente fazer o nosso plano de texto baseado nos textos de apoio, por exemplo, nesse, ele dá exemplo de pessoas que cometeram suicídio e do suicídio como cultural, e aí você poderia falar um pouco disso na sua redação também. Sugeri para quem queria, já está fazendo e estava gostando daquele curso de direitos humanos do Ministério da Mulher, principalmente para o pessoal que não está na corrida do terceiro ano, né, que ainda está no segundo ano, que quer ter uma formação mais complementar, que vai fazer concurso, esse é interessante, Direito dos Imigrantes. Foi lançado recentemente, tem recebido prêmios e elogios. Vale muito a pena fazer. E aí eu mandei os modelos cópias dessa semana, que vocês vão receber entre segunda e terça. Suicídio, para quem não tiver tempo de fazer a redação, já vai ter o modelo. Associado ao tema suicídio, vem depressão e isolamento social, lixo eletrônico por causa do simulado, desafios da juventude durante a pandemia, os efeitos permanentes na vida social e profissional dessa parcela da sociedade, é por causa do Ministério da Mulher, que participou do evento da Unesco, nessa semana em que participei, e apareciam exatamente um tema de redação. Minorias e implementação de direitos humanos e refugiados, por causa da aula da semana passada de direitos humanos. O desafio de implementação de direitos humanos já está lá no grupo, que foi o tema que vocês vão entregar segunda agora. Quem tiver dificuldade em fazer, já tem uma redação modelo lá. E aí eu falei por que a questão financeira associada a direitos humanos na aula. Falei também da importância do uso de metáforas na redação, que ela contribui muito no projeto de textos. Dei exemplos no projeto de texto, né? Olha a concordância, professora. Dei alguns exemplos de modelos na aula de como usar, por exemplo, não vou falar de todos aqui, mas um interessante é o hino nacional, que você pode pegar a letra do hino nacional, tirar trechos para usar em sua redação. Porque eu falei que vocês usam metáforas muito soltas, elas não estão dentro do plano de texto. Quando você diz, por exemplo, o Brasil deitado eternamente em berço esplêndido, deixa à margem a sua população jovem, que não os insere no mercado de trabalho. Aí mais lá para frente você diz, né? Não se torna a pátria mãe gentil de seus filhos. Enfim, vai usando as referências do hino nacional. Outro que eu dei exemplo, falei que inclusive é da minha tese, é a ideia de mar e horizonte. Então, quando eu falo que vocês vão chegar à linha do horizonte, de fato, existe uma perspectiva que você pode falar, os jovens se afogam pela falta de políticas públicas, os seus anseios não são alcançados porque as suas embarcações não lhes permitem chegar à linha do horizonte, né? Falta perspectiva de navegação no Brasil, para que o seu plano de texto envolva a metáfora toda. E é um coringa na prova, sobretudo quando a gente pega um tema que a gente não domina muito bem.
Na aula eu dei exemplo de todos esses aqui, e não tem somente esses, né? Você pode escolher um campo metafórico, fruto, frutificar, a ideia de enraizamento, né, que tem até a referência bíblica, dai frutos, usar na sua redação. Checkmate, a ideia de estratégias do jogo e variações. Falei que quando você escolhe, você faz lá a busca pela palavra, dei exemplo de uma redação que eu tinha redesenhado de um aluno, que ele usou a palavra barreiras, rompendo barreiras. Depois eu descobri, por exemplo, que barreiras faz parte do jogo olímpico. E aí eu coloquei uma metáfora. Para o Brasil chegar ao pódio, ele precisa vencer as barreiras, as etapas. Então, fazer esse plano é interessante. Como continuidade, eu falei que eu gravaria uma aula de literatura e poesia, vou fazer, se vocês quiserem aprender a enriquecer ainda mais a sua redação. Falei dos atrasos na entrega que eu estaria esse final de semana elaborando, e hoje às 16 horas tiro dúvidas caso vocês ainda tenham da aula dessa semana. As tarefas são criar um modelo usando metáforas, tentem aplicar a um tema que a gente passou, pode ser o tema do suicídio, pode ser o de direitos humanos se você não fez ainda, e o tema de herança cultural, ele tá aqui no slide mesmo, eu não preparei texto de apoio porque é uma adaptação de um tema da PUC, não tinha texto de apoio, é opcional também para o dia 27. Fora, vamos lembrar, quem está fazendo ciências médicas, que quinta-feira teve aula normal e você tem lá as suas tarefas de ciências médicas, que foi ler um texto de fundamento e elaborar uma proposta de redação que já está lá no grupo. Claro, depois de ouvir tudo isso, e provavelmente se você não teve tempo de assistir a aula essa semana, você se sente pesado com tanta coisa que você deve fazer. O que eu peço é que você seja leve, esse é o segredo da vitória. Você não precisa fazer tudo que eu estou pedindo. Você toma conhecimento, como você está tomando conhecimento agora, e lê e faz apenas aquilo que você puder. A gente não vence numa guerra porque fez tudo que todo mundo pediu, porque fez tudo o que poderia fazer. Quando a gente está chegando ao final, o que costuma acontecer é a ampliação do número de tarefas, a angústia que vem para a gente. A sensação que a gente tem é que a gente não vai conseguir finalizar tudo. Esses 21 anos dando aula e construindo histórias de pessoas vitoriosas, o que eu sei dizer a vocês é que você não deve se sentir pesado porque não conseguiu fazer tudo que todos os professores pediram. A maioria dos alunos que são vitoriosos são aqueles que não se angustiam. Por isso, deixo para vocês uma reflexão que é a mais importante de tudo que disse no dia de hoje. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero. E eu não espero porque eu fiz tudo que eu podia, mas porque eu tenho fé que acontecerá. Uma boa semana, né? Um bom trabalho. E se você não conseguir fazer absolutamente nada do que eu pedi, ainda assim, continue firme na fé. Deus vê e reconhece os seus esforços, tá bom? O material está lá no grupo. A voz está aberta para atender vocês naquilo que vocês precisarem.